Vã é a graça e passageira formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E essa mulher de Provérbios 31 é a mulher ideal. E graças a Deus que essa mulher não tem nome na Bíblia. Porque já viu que todo mundo ia colocar o nome dessa mulher? Né? Porque a mulher ideal é anônima, porque a mulher ideal pode ser a Maria, a Joana, a Elisete, a Fátima, a Elaine, a Ana. Você é a mulher ideal. Se você tem priorizado Deus na sua vida, pode ter certeza. Seu marido vai louvar você e seus filhos também vão louvar você, como aquele homem louvava a sua esposa. Ele disse, olha, existem muitas mulheres especiais, mas a minha é superior a todas. Né? E eu tenho certeza que seu marido tem falado isso sobre você. Se você tem sido uma mulher que, como a Ivana falou aqui, tem cumprido o seu papel de mulher, né? Como mulher, se priorizando, se amando, se valorizando, cuidando de você, cuidando da sua saúde física, cuidando da sua saúde emocional, cuidando da sua saúde espiritual. Você não vai ser perfeita, como nós não somos perfeitos. Perfeição vai ser só lá no céu. Mas nós vamos ser mulheres saudáveis, amém? E como a gente está falando que nós reservamos esses 2 dias para trabalharmos a nossa saúde do corpo, a nossa saúde da alma, a nossa saúde do espírito. Eu fui fazer uma cirurgia e conheci uma cardiologista muito abençoada. Aliás, tivemos 2 consultas e ali conversando a gente teve aquela empatia, começamos a falar sobre mulher, sobre família, sobre as dificuldades da mulher. Falamos quantas mulheres estão morrendo, né, com problemas do coração. E eu falei, doutora Ana, será que você iria lá na igreja dar uma palestra para a gente? O incrível é que o consultório dela é em cima da Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Barra. O dia que eu fui lá, eu falei, ela é a igreja aqui embaixo e a consultória em cima. Eu falei, você iria lá? Não, com todo prazer, se prontificou. E ela está aqui nessa tarde e vai aqui nos presentear com essa palestra. Eu queria que a doutora Ana ficasse de pé, viesse aqui. Vamos recebê-la com aplauso, dizendo que ela é bem-vinda. Ela me disse que é a 2ª vez que ela entra numa igreja evangélica, né? E eu tenho certeza que ela vai ser um canal de bênção aqui para as nossas vidas. E se você precisar de uma cardiologista, está aqui, porque agora ela é a minha, né? Lá pertinho, foi uma bênção, né? Graças a Deus meu coração estava tudo bem, né? Então eu falei, você vai lá levar uma palestra para mulheres. E eu tenho certeza, ouça com atenção, anote. Depois nós vamos abrir uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, tá, Ana? Aí a gente vai... Você vai levantar a mão, a gente vai com o microfone, você faz a pergunta, porque hoje tem que estar tudo bem enxuto, né? Porque a gente tem horário, hoje e amanhã. Mas você está gostando da programação? Amém, né? Então, que bom. Fica à vontade, tá? Boa tarde. Não falo tão bem quanto elas que estiveram aqui, eu fiquei maravilhada, assim, fantástico, né? Mas vou tentar passar um pouquinho do que acho importante. Fiquei pensando... Quando estava preparando essa palestra, primeiro, vocês me desculpem se usar algum termo técnico que vocês não entendam, interrompam, porque a gente médico é muito chato, a gente fala tantas vezes aqueles termos médicos que parece que é tudo comum, né? Que aquilo ali é o nosso palavreado diário e a gente acha que todo mundo entende, né? Então, às vezes, eu fico olhando para o paciente na minha frente, ele fica olhando com uma cara perdido e eu pergunto, você não está entendendo, não? Não. Tá bom, então vou começar a repetir tudo de novo com outras palavras. Então, assim, vou tentar ser o mais fácil possível. Fiquei pensando, o que eu poderia falar para vocês em relação à medicina preventiva, que foi como a Elisete me pediu, né? Eu sou cardiologista, sou geriatra e sou endocrinologista e trabalho com medicina preventiva. E o que eu poderia falar sobre isso para vocês? Eu preferi explicar para vocês o que é a medicina preventiva hoje no conceito e algumas coisas que é importante nós sabermos para protegermos a nossa família. Afinal de contas, nós mulheres que somos todos o pilar disso tudo, como foi falado aqui, né? Acaba nós tendo que fazer esse papel de proteger e de evitar que as coisas aconteçam. Pode passar, por favor. Bom, então, o que a gente entendia por medicina preventiva no passado, né? Então, assim, nós íamos no consultório,
do médico, ele pedia uma série de exames para a gente, nós levávamos os exames, eles olhavam, era aquela ansiedade, né? Porque observando cada cara, cada sobrancelha que levantava, e aí no final ele dizia assim, está tudo ótimo, volte daqui a 6 meses. E nós íamos embora para casa felizes, passamos no teste, ok. Daqui a 6 meses nós voltávamos, ou daqui a 1 ano, até que um dia ele falava assim, ó, o osso estragou, o coração está ruim, pressão está ruim, e aí sim a gente ia começar a tratar. Isso nunca foi medicina preventiva, isso é medicina contemplativa, ou seja, a gente vai no médico até ficar doente. Aí quando ficar doente, nós vamos tratar, aí não adianta mais. Hoje, o que a gente entende por medicina preventiva? Nós vamos no médico, fazemos os mesmos exames, às vezes hoje um pouco diferente, nós avaliamos a bioquímica do paciente, quer dizer, como é que está os nutrientes, como é que estão as vitaminas, como é que está a inflamação, e a partir daí se traça um programa para que se possa evitar que se fique, ou pelo menos doente, né? Assim, ou prorrogue um pouco mais. Por exemplo, uma pessoa que tem um pai ou uma mãe com uma doença de Alzheimer, ou tem um câncer na família, necessariamente não precisa ter isso. Não precisa ficar com esse fantasma. Desde que a gente se cuide, desde que a gente se trate, desde que a gente tome algumas providências, nós necessariamente não precisaríamos desenvolver o gene que vem dentro da gente, né? Então, hoje, a medicina preventiva fala sobre isso. Próximo, por favor. Bom, então, a Organização Mundial de Saúde já se posicionou em conceitos do que é hoje medicina preventiva. E a medicina preventiva fala o seguinte, que saúde não é ausência de doença, como era pensado no passado. É simplesmente um estado positivo, um estado ótimo, um estado no qual as suas capacidades, sentidos e metabolismo se encontram em um nível máximo de atividade, independentemente da idade que você tenha. Você pode ter um estado de saúde aos 80 anos e um estado de doença aos 20 anos. Isso vai depender de você. Próximo. E, então, assim, o que nós conhecemos hoje como doença, nada mais é do que a soma dos danos graduais, crônicos e cumulativos, causados pela falta de um programa de manutenção preventiva. Né? Foi dito aqui hoje que nós temos o dever de nos cuidar, né? E isso é verdade, isso é muito importante. O nosso corpo é muito sagrado. Nós não temos o direito de estragá-los. Assim, só deixando para lá, não pode, nós não podemos fazer isso, nós temos o dever de nos cuidar. A medicina preventiva, ela não é capaz de parar o tempo, mas pode atrasar ou reduzir as complicações do envelhecimento. Próximo, por favor. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente qual assim, o que ele mais deseja para o final da vida dele. Qual é a maior herança que você pode deixar para o seu filho? Né? Aí eles param, ficam me olhando, né? Provavelmente pensando no apartamento, no carro, na fazenda, sei lá. E eu digo assim, você sabe qual é a maior herança que eu gostaria de deixar para os meus filhos? É eu ser independente até o último dia da minha vida. Porque eu acho que isso não tem preço. Como diz na televisão, né? Nem Mastercard compra. Porque você ser independente, você vai estar sempre servindo, sempre podendo ajudar, não atrapalhando, não deixando eles tristes, porque não existe coisa mais triste. Quem tem um pai ou uma mãe doente e que a gente vê a tristeza de não poder fazer nada, não poder ajudar, não poder aliviar a dor dessa pessoa. Então, para mim, a maior herança que eu poderia deixar para um filho meu, tirando os estudos, lógico, é a independência física minha. Tá? Próximo. Aí, existe uma turma... Próximo, por favor. Existe uma turma que são chamados longevos, né? Uma turma de pessoas que foram mais de 100 anos ou mais, e se começou a estudar o que esses idosos tinham de característica que o fizeram viver tanto.
E aí se chegou à conclusão seguinte, que esses idosos possuíam um baixo grau de ansiedade e tensão, eram menos implicantes, tinham um elevado nível de extroversão, eram brincalhões, riam, cantavam, não eram neurastênicos, né? Ou seja, não se irritavam com facilidade. Eram muito sociáveis, faziam mais amizades, por isso eram mais saudáveis. O próximo. Então, eu reuni quais eram os 10 conceitos básicos para o envelhecimento saudável. Quando você fala em medicina preventiva, o que você está visando? Que você tenha um envelhecimento saudável, né? Ou seja, que você, como eu disse, chegue lá no final bem. Então, assim, os 10 conceitos básicos são a administração do estresse, ter momentos de lazer, ter boas noites de sono, exercitar a memória, ter uma atividade física, a nutrição, evitar hábitos nocivos, ter, se necessário, uma suplementação nutricional, ter, se necessário, uma modulação hormonal e cultivar a religiosidade. Próximo. Agora eu vou falar sobre cada um desses tópicos, algumas características, algumas coisas interessantes. Se ficar muito chato, pode me interromper, tá? Na administração do estresse, quando a gente não administra os problemas do dia a dia, acontece o estresse. O que acontece com a nossa mente? Ela fica confusa, nos leva a não dormir, a não comer ou comer muito, né, por ansiedade, brigar com as pessoas, levando, assim, ao aparecimento das doenças. Então, é muito ruim quando a gente tem... Porque, na realidade, próximo, por favor, estresse, todos nós temos, todos os dias. A maneira como a gente olha por esse estresse é que faz a diferença. Os problemas estão sempre aparecendo. Mas se eu falar assim, nossa, que coisa enorme, ele vai ser enorme. Mas se eu falar assim, poxa, será que eu não posso ir por aqui ou por ali? E isso vai melhorar e nós vamos conseguir administrar. Por isso que nós temos que encarar a vida com alegria, com bom humor e nos divertirmos. A cada risada, acrescentar anos à nossa vida, com menos riscos de doença. Próximo, por favor. Ter muitos momentos de lazer. É importantíssimo que as pessoas, o tempo inteiro, façam aquilo que gostem. Cantem, dancem, riem, brinquem, né? Levar a vida um pouquinho menos séria, menos dura, menos rígida. Próximo. Ter uma boa noite de sono. Ou seja, aquela coisa de ficar brigando com o colchão e o travesseiro não dá certo, né? Um que ronca e o outro que não ronca, ó, não tem jeito, gente. Homem ronca, né? Agora as mulheres também estão roncando, mas assim, todo homem ronca, não tem jeito. Nós não podemos sair e largar o homem sozinho. Então, a gente põe um negocinho no ouvido, um tampão, tenta dormir um pouquinho antes. Tudo a gente dá um jeito, entendeu? A gente tem que acomodar, né? Não dá para falar, você ronca, que absurdo. Gente, não tem jeito, é natureza, não vai dar certo, né? Então, assim, a gente tem a obrigação de tentar ter uma boa noite de sono. Lógico, quando a gente está com o nosso marido do lado e ele está lá, ronca, para de respirar, fica lá um tempão, depois... Bom, aí nós temos que levar correndo ele no médico, porque aí ele já está perto de passar mal de verdade. Cuidado. E isso pode causar morte, né? Essas que a gente chama de apneia do sono. Então, isso é importante que procure o médico, porque às vezes ele tem uma obstrução nasal, às vezes ele está muito obeso, às vezes são coisas assim que a gente tem que tratar e tem que levar no médico, e é importante que se leve. Tá bom? Próximo, por favor. Exercitar a memória. Hoje eu estava até atendendo um paciente e ele disse assim, vou dar a carteirinha do mês de fevereiro, porque pelo menos a gente dá desse mês, o mês que vem eu dou de março. Aí a esposa dele falou assim, como assim, meu filho? Nós estamos quase em abril. Aí ela ficou xingando, disse, doutora, a senhora tem que ver a memória dele. Ele está muito ruim, ele não sabe nem que nós chegamos em março ainda. Eu não preciso lembrar disso, ela lembra por mim. Como assim? Eu disse para ele. Que isso? Então você não precisa lembrar, daqui a pouco você está esquecendo até do seu nome. Não, isso não é importante. Eu falei, não, é importante sim. Como não? O senhor não vai saber, então daqui a pouco o senhor está achando que está em 1932? Né? Não pode ser assim, o senhor tem que lembrar sim, tem que exercitar a sua memória, porque hoje é março.
Amanhã é o ano inteiro. Depois de amanhã, você não lembra mais nada. Aí não tem jeito. Então, nós temos que exercitar a memória assim. Temos que fazer palavra cruzada, temos que ler bons livros, temos que jogar xadrez, jogar qualquer coisa, né, que vocês gostem, cantar, ler, estudar, mexer no computador, qualquer coisa que exercitem a memória de vocês. O próximo, por favor. Mas agora eu vou entrar numa coisa bem séria, né? Atividade física. Que coisa horrível, né? Muito ruim. Eu digo sempre, os meus pacientes chegam para mim e dizem assim, doutora, qualquer coisa, menos isso, eu não suporto fazer isso. Eu falei, eu também, odeio. Aí eu vou na academia todos os dias e vou de mau humor, gente. Não pensa que eu vou de bom humor, não. Eu chego lá, só fico de bom humor da metade para o final, porque eu já estou quase acabando para ir embora. Paciência, eu digo para o paciente assim, olha, mas eu não gosto. Eu falei, eu também não gosto de passar meus finais de semana aqui em casa, no Rio de Janeiro. Eu adoraria ir para viajar, ir para Paris todo final de semana. Não posso também, não. Tem que ir na ginástica, não tem jeito. Tem que ir na ginástica. Nós temos que nos mover, nós temos que fazer atividade física, principalmente depois que a gente passa dos 30 anos. Eu sei que tem pouca gente aqui que passou dos 30 anos, mas nós temos para academia. Não tem jeito. E é academia, gente. Não é aquela caminhada com a colega, com a amiguinha, batendo papo, contando toda a novela. Não pode ser assim. Porque se vocês estiverem caminhando, falando, não é exercício físico. É atividade física. A diferença de atividade física e exercício físico é que a atividade você está só se mexendo um pouquinho. Você está mudando, saindo da cadeira. Exercício físico é o que vai mudar o seu padrão de saúde. Esse é diferente. Tá? Hoje, a inatividade física ela é considerada um fator de risco para a saúde, principalmente para as doenças cardiovasculares, vejam bem, maior que o tabagismo. Antigamente, a pior coisa que existia era fumar. Hoje eu digo o seguinte, que eu prefiro um paciente fumante que faz exercício do que aquele que não fuma e fica quieto. Para a gente ter uma ideia. Então, tem que se mexer. Existem várias doenças, vários problemas da vida sedentária. Obesidade, perda de massa muscular. Quando a gente perde a massa muscular, o que a gente perde? O osso. Se a gente perde o osso, o que a gente ganha? Uma bengala ou uma cadeira de roda. Não tem jeito. São aquelas velhinhas que ficam cheias de dor. Para subir essa escada aqui seria um terror. Dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, má postura, encurtamento muscular, baixa resistência orgânica, cansaço, altos níveis de estresse. A atividade física diminui isso. Próximo. Aí todo mundo fala assim na mídia, não, você tem que fazer exercício aeróbico, não, você tem que fazer exercício anaeróbico. O que é isso? O que é exercício aeróbico? O que é exercício anaeróbico? Exercício aeróbico é aquele que vai nos dar a capacidade de, quando o neto sair correndo, a gente sair correndo atrás dele. E aguentar. Não é ficar botando a palma para fora, língua para fora. É aquele que, quando a gente tiver que passear, ou a gente caminhar, ou fazer alguma excursão, a gente aguentar. Né? Isso é exercício aeróbico. É aumentar a capacidade do nosso coração. É a capacidade aeróbica do nosso coração. Então, isso é um exercício aeróbico, para isso que ele serve. Então, o que são os exercícios aeróbicos? Hidroginástica, natação, caminhar, correr, aquele negócio que parece um esqui, é o transporte, isso tudo é exercício aeróbico. E o exercício anaeróbico? O exercício anaeróbico, quando vocês estão sentadas e vão levantar, quem que vocês precisam ter bem para fazer esse exercício? O músculo. Se vocês não tiverem músculo, eu vou ter que ficar na frente de vocês, puxando vocês. Uma hora vocês estão apoiando, na próxima o filho está içando, e aí a gente já está na inatividade. Carregar compras para casa, quem aguenta é o músculo. Então, esse é o exercício anaeróbico. E aí tem a parte, o alongamento, que é para ajudar a lubrificar as articulações. Então, tem que fazer os 3. Existe também o que eles chamam de treinamento intervalado. Às vezes a gente ouve isso. Treinamento intervalado nada mais é do que uma mistura de aeróbico e anaeróbico. Ou seja, quando você faz um exercício muito forte, que a tua frequência cardíaca vai lá em cima,
Ele sai do exercício, por exemplo, uma corrida muito intensa, ele sai do aeróbico e vai para o anaeróbico. A frequência está alta. Você gasta outro tipo de substrato no seu organismo. Com isso, se você faz um treino, corrida mais lenta, corrida mais rápida, isso chama-se treinamento intervalado, que você mistura os dois. E aí, quais são os efeitos do exercício físico no exercício aeróbico? É a redução dos fatores cardiovasculares, das doenças do coração, a melhora do que eu chamo da capacidade aeróbica, a melhora da capacidade de caminhar, de andar, de correr, né? O ganho também de força e flexibilidade e o aumento do gasto calórico, ou seja, a gente vai chegar numa hora que a gente vai poder comer um pouco mais do que a gente pode hoje, tá? Melhora da qualidade de vida. E o treino de resistência, ou seja, a musculação, o que ele vai ajudar? Ele vai aumentar a massa magra, vai reduzir a massa de gordura, né? Olha que maravilha. Vai reduzir aquela gordura visceral, que é a que causa as doenças. Com isso, vai reduzir os danos da doença cardiovascular. Pode passar o próximo, por favor. E aí, eu falei, eu ponho agora, né, alguns exercícios que a gente tem que fazer nas doenças. Porque, assim, esse conceito mudou muito e eu achei que era importante trazer isso para vocês. Por exemplo, quando a gente fala, eu escuto muito isso, doutora, eu estou caminhando todos os dias para emagrecer. Existem hoje trabalhos mostrando, né, fizeram até um trabalho mostrando o seguinte, um grupo só comia, fazia dieta, no outro grupo fazia dieta e uma caminhada, um exercício aeróbico, e no outro grupo fazia dieta e musculação. Então, o que se observou? Que o grupo que fazia dieta e musculação perdeu mais gordura do que o resto. O grupo que fazia caminhada perdeu, mas não tanto quanto o grupo que fazia musculação. Por quê? Porque você aumenta a sua massa muscular, com isso você aumenta o teu metabolismo e o teu poder de queima, e com isso você diminui a sua gordura. Depois, gente, que a gente faz, quando a gente for fazer lá 30 anos depois, a nossa massa muscular começa a cair, diminuir. Então, mais do que nunca, nós precisamos fazer exercícios de musculação para aumentar essa massa muscular. Próximo, por favor. Mas aí fizeram um outro trabalho, perguntando o seguinte, qual que é mais importante na obesidade? Fazer só o exercício de musculação ou associar os dois? Associar os dois. Então, o ideal para emagrecer não tem jeito. Tem que fazer a musculação e tem que fazer o exercício aeróbico. Pode começar com 30 minutinhos por semana, todos os dias, né? Na semana. Depois ir aumentando. E o ideal, 50 minutos de exercício aeróbico. Caminhada, transporte, corrida, natação, hidroginástica, que é considerado aeróbico. E fazer a musculação. Tá? Isso para quando a gente quer emagrecer. Também é importante, o próximo, por favor, no emagrecimento, é a gente ter uma alteração na dieta. Isso é fundamental. Mas não precisa ser coisas drásticas, não precisa fazer aquela dieta, eu não estou gorda, então agora eu vou emagrecer, aí eu vou cortar tudo. Vou ficar um mês assim, gente, ninguém aguenta passar mato e carne. E outra, a gente viu com os trabalhos que quando as pessoas começam a fazer uma dieta muito baixa em carboidratos, por muito tempo, o que vai acontecer é que ela vai parar de perder peso, tá? E vai acabar aumentando o seu colesterol. O próximo, por favor. Agora, o exercício na hipertensão. Você vai no médico, está hipertenso. Antigamente se falava o quê? Vai para casa, toma um remédio e fica quieto, até baixar a pressão. Hoje não. Se você está com 16/10 de pressão, ou até 16/10 de pressão, primeira coisa que um cardiologista tem que falar é o seguinte, você tem que começar a caminhar. Aí, gente, é caminhar. Você tem que começar a caminhar e mudar seus hábitos alimentares. Nada muito radical, mas tem que comer uma alimentação mais saudável. Eu vou falar depois da alimentação saudável. Se tiver, por exemplo, com 18/12, aí já é alto. O que eu faço? O que os cardiologistas têm que fazer é dar um remedinho para ela começar a baixar, começar a incrementar um processo de caminhada e alimentação,
para depois tirar o remédio. Ninguém hoje é obrigado a ficar, como era antigamente, com remédio para toda a vida. Tá? Nós podemos tirar o remédio da pressão, sim, desde que a gente tenha uma vida ativa. Tá? Bom, e na diabetes? A gente está fadado a ter diabetes para o resto da vida? Não, também não. Só que aí, na diabetes, o melhor exercício é a musculação, porque a musculação é a única coisa que a gente consegue tirar o açúcar da corrente sanguínea, lá do sangue, colocar para dentro do músculo para gastar no dia seguinte, sem precisar da insulina. Porque o que acontece na diabetes? Na diabetes, você perde pelo pâncreas a metade da produção de insulina. Quando você perde a metade da produção da insulina, você está diabético. Aí você não tem insulina. De duas, uma. Ou você aplica a insulina, ou você faz exercício para melhorar isso. E aí a gente pode, sim, gente, tirar o remédio da diabetes. Não é que a gente vá agora sarar o pâncreas e o pâncreas começar a produzir. Não é isso. Mas nós podemos viver sem aquela injeção diária, sem o hemoglicoteste. Porque quem tem um parente aqui que tenha ou que use a insulina sabe o quanto isso é ruim e caro, né? Muito caro. O próximo. E na artrose? Bom, a artrose, vai no ortopedista. Antigamente, o que ele dizia? Pode parar que você vai quebrar. Não pode fazer nenhum exercício. Coitado, vinha para casa feliz, né? Porque agora era fazer exercício sem desculpa. Não fazer exercício, não precisava de desculpa mais nenhuma. Mas não é verdade. Hoje, a gente sabe o seguinte, nós não vamos conseguir recuperar essa cartilagem que se desgastou, mas vamos tirar a dor. Por quê? Quando você faz o exercício, e aí tem que ser um exercício tipo transporte, que você não faz muito impacto, e um exercício na musculação mais de isometria, né, ou seja, daquela força mais concêntrica, o que você tem que fazer? Qual é o objetivo de você ali na artrose? É melhorar a quantidade de sangue que chega naquela articulação, melhorar a quantidade de oxigênio que chega naquela articulação, e aí, com isso, melhorar a lubrificação. A partir do momento que você melhora a lubrificação, que aquele osso ele flui melhor por ali, não vai ter dor. E não tem problema, lá a cartilagem está ruim, mas a gente não está tendo dor. É esse o objetivo, a gente está caminhando melhor. É esse o objetivo, sem precisar da bengala. O próximo. Bom, fazer exercício favorece o convívio social, reduz o risco de doença cardiovascular e o único a promover e evitar que o osso se desgaste, cause dor e incapacidade. Bom, nutrição. Vocês estão cansados, gente? Dá para seguir? Tá bom. Então, tá bom. Bom, nutrição. A alimentação saudável é tão importante, mas tão importante, que nós deveríamos estimular as crianças e os jovens a terem interesse em cozinhar seus próprios alimentos. Tá? Hoje, a gente sabe que 33,5% das crianças no Brasil sofrem de sobrepeso e obesidade. Gente, isso é muita coisa. A cada 5 crianças obesas, 4 vão permanecer obesas como adultos. E isso é muito ruim. Nós temos que cuidar das nossas crianças por causa dos adultos. Aprendendo a cozinhar, elas aprenderiam a importância dos alimentos, a comer alimentos saudáveis, e evitariam ter gosto pelos salgadinhos e alimentos processados. Também estimulariam os pais a comprar e comer alimentos mais saudáveis. Essa semana eu tive uma criança no consultório extremamente braba, foi com o pai e a mãe. E aí nós estávamos conversando e eu falei assim, você deita ali que eu vou te examinar. Não vou porcaria nenhuma. Tá bom, aí eu falei, aí os pais, vão sim, não vou nada. Ela mandando. E eu vendo. Aí daqui a pouco eu falei assim, mas o que ela come? Aí, só porcaria, doutora. Aí ela já olha para a mãe com cara de enfesada. Aí eu falei assim, que porcaria. Aí começou aquela história toda dos salgadinhos, Cheetos, Coca-Cola. Né? Aí eu falei assim, mas ela não come legumes e verduras. E eu disse assim para a mãe, e você come? Não, doutora. A filha, não come não. Aí foi a primeira palavra que ela teve comigo. Falei, bom, estou ganhando ponto. Vou nessa linha. Eu falei, mas você come? Filha, é impossível você querer que seu filho coma legume e verdura se você não comer legume e verdura. Não tem jeito. Você tem que aprender a comer. Aí aí eu falei assim, já dá para examinar? Ela, agora eu vou.
Aí ela foi porque a gente se aceliou, né? Deitei, examinei, não tinha nada. A criança é mais falta de organização na alimentação. A criança faz cálculo renal com frequência, já foi operada, já fez litotripsia, tá? Coitadinha. Aí, quando a criança sentou, ela falou, eu vou lhe contar uma coisa. Além dela não comer legume e verdura, ela come todas as porcarias que a senhora estava falando ali. Eu vou contar. Eu falei, eu adoro isso. E entrega todo mundo, a família inteira, porque vem todo o pai e a mãe bancando de bonzinho, né? Eu sou o bom, eu faço tudo certinho. Ela é uma peste, ela não come nada. E aí você ganha a criança como uma grande aliada sua para dizer para o pai e para a mãe, faça isso. Uma vez eu fui na Ana Maria Braga falar sobre água mineral. E foi muito legal, que passou um tempo, eu fiquei pensando, será que eu passei alguma mensagem? Porque eu acho que o objetivo de dar aula, de vir aqui ou de ir a qualquer lugar para falar para pessoas que não estudam medicina, é ensinar a ter uma vida um pouquinho melhor. Essa é a obrigação de nós, médicos, quando estamos na frente de um paciente. Ele não tem a obrigação de saber o que é bom para ele. Ele não estudou isso, quem estudou fomos nós. Então, nós temos a obrigação de ensinar isso para o nosso paciente, né? Então, eu fiquei pensando. Aí, um dia, eu estava numa loja de produtos naturais, aí eu vejo uma criança pequena cutucar a mãe. E aí, me chama a atenção aquilo. Aí, a mãe, quem é? Aí, ela baixou, falou alguma coisa, a mulher virou para mim e disse assim, a senhora que foi na Ana Maria Braga? Já tinha uns 3 meses isso. Eu falei, foi. Ah, a senhora tornou a nossa vida um inferno. Como assim? Aí eu disse assim, como assim? Aí ela falou assim, lembra que a senhora falou que água mineral no carro aquece, libera uma substância que é cancerígena e faz mal? Pronto, agora é o inferno. Ela entra no carro e fica dando bronca na gente que a gente está botando água mineral, que tem que botar fora, que tem não sei o que, não sei o que lá. Eu virei para essa mãe e disse assim, gente, se eu achava que não tinha tido nenhum motivo, assim, eu me questionei, será que foi bom ter ido lá na Ana Maria? Eu ganhei, valeu só por isso. Se eu ensinei a uma criança a se cuidar e a cobrar desses pais a fazerem a coisa certa, cumpri a minha missão. Pelo menos eu consegui. Se dessa plateia toda eu conseguir fazer 1 ou 2 entenderem o que é cuidar da sua vida e da sua saúde, ótimo, já ganhei a minha tarde. Já foi bom demais ter suspendido o meu consultório e ter tido o prazer de vir aqui falar para vocês. Próximo, por favor. Mas agora, o que é uma alimentação saudável? Passa o próximo, por favor. O próximo. Esse é um prato saudável. Não tem nada de bom, assim. Ou seja, tem tudo de bom, mas nada daquelas coisas gostosas, horrorosas. Batata frita, não tem. Não tem. Macarrão, só se for integral um pouquinho. Então, assim, o prato que a gente tem que botar na mesa, na nossa frente, é um prato que tem que ser dividido entre 4 partes. 2 partes, ou seja, metade do prato é legume e verdura. Olha que coisa boa. E, de preferência, minha gente, orgânicos. E eu vou explicar o porquê. Tá? A outra, 1/4, quer dizer, na outra metade, a metade da outra metade, é a proteína. O que é a proteína? É o frango, é o peixe, é o ovo, é a carne com menos intensidade, é a quinoa, que é uma proteína vegetal. Então, esse fica nesse ladinho. E do outro lado fica a batata, o arroz, de preferência um arroz integral. Por que um arroz integral? Por que o médico fala para a gente comer arroz integral? Que troço é horrível, né? Por quê? Porque o arroz integral, quando a gente cai no nosso organismo, ele custa a liberar o açúcar, ele vai liberando o açúcar de uma forma lenta. Então, isso não joga muita insulina no nosso corpo, não prejudica o nosso corpo. Então, é esse que é um prato saudável. O próximo. As nutricionistas da escola de Harvard, que é nos Estados Unidos, né, em Boston, que é um dos maiores centros de estudos que tem aí no mundo, ela faz um pouco diferente esse prato. Na parte de vegetais, ela joga um pouquinho de fruta também. Eu, particularmente, não sou partidária a isso. Eu respeito muito elas, mas eu gosto mais da fruta nos intervalos. O próximo, por favor.
Ah, e outra coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente não sabe, é o seguinte, para explicar isso, né, essa obesidade toda. Há 30, 40 mil anos, nós, seres humanos, o que acontecia? Nós íamos à caça, né, nós lutávamos, nós íamos pescar, nós íamos caçar, e tinha muito pouca comida. Então, era escassa a comida. O que o nosso DNA, né, que é o que rege todo o nosso organismo, ele dizia para o nosso organismo, eu tenho que poupar. Toda vez que essa pessoa comer, eu não vou gastar, eu vou poupar, porque eu não sei quando é que vem comida de novo. E isso continuou. Eles não disseram para ele que passou para 1800, 1900, entrou o Cheetos, entrou a Coca-Cola. Eles não falaram nada para ele, ele continuou. Só que hoje você come pra caramba e não faz exercício. O que aconteceu? Ele continua poupando. E aí está todo mundo gordinho. É natural, né? Não informaram isso ainda para ele, não modificaram. Ele está totalmente enlouquecido, o nosso DNA. Tá? Então, próximo, por favor. E aí nós temos 3 tipos de tecido adiposo. O branco, o marrom e o bege. O bege foi descoberto há pouco tempo. O branco é aquele que protege nossos órgãos, que ele serve para armazenar energia, mas é um secretor endócrino. Hoje a gente sabe que a gordura é uma glândula endócrina. Ela dá fome e ela tira fome. Só que, dos 5 hormônios que elas produzem, 4 dão fome. Só um tira fome. Assim. Brabo, né? É uma desorganização. Não está certo isso. A gordura marrom, o próximo, o que ela serve? A gordura marrom ela é para regular a nossa temperatura. E, com isso, ela é um excelente termogênico, mas a gente tem pouco. E, à medida que a gente vai envelhecendo, essa gordura marrom vai acabando. Nós que vivemos em clima quente, temos menos gordura marrom. Se a gente vivesse num clima menor que 20 graus, não adianta ligar o ar-condicionado. Não funciona. Nós teríamos mais gordura marrom. E também, quanto mais a gente está mais gordo, com IMC, que é o índice de massa corpórea maior que 30%, nós levamos a uma inatividade dessa gordura marrom, que é aquilo que nos ajuda a emagrecer. E a gordura bege, ela fica bem pertinho do tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é aquele que, quando a gente vai fazer a lipoaspiração, é tirado. Porque o visceral, gente, não é tirado na lipoaspiração. É legal fazer lipoaspiração? É bárbaro. Só que, após isso, a gente tem que tomar um cuidado maior na alimentação e no exercício, porque qualquer bobeada, a gente aumenta o risco, porque ficou só gordura visceral. Então, e o aumento é muito maior, né? Então, assim, a gordura bege, ela pode virar marrom ou branca, vai depender do estímulo. Existe, até há pouco tempo atrás, saiu na Veja, descobriram o hormônio que vai fazer todo mundo emagrecer, chamava-se irisina, tá? Só que depois descobriram que não conseguiam fazer medicamento com a irisina. Quando você aplicava a irisina, não tinha esse efeito emagrecedor. Mas se descobriu que, se você fizer 10 semanas de exercício, você consegue aumentar a irisina no seu organismo e, com isso, você emagrecer. Olha que legal, né? Então, assim, e aí você faz com que esse tecido bege te ajude e vire um marrom para aumentar a sua taxa metabólica. Aí é interessante. O próximo, por favor. Gordura trans e hidrogenada aumenta a célula gordurosa. Olha só, quando o adipócito, né, a célula gordurosa, começa a crescer, ele fica tão grande que ele tem só 2 caminhos. Ou ele explode e joga gordura no seu organismo, ou ele fala assim, para 4 células pequenininhas de gordura do lado, pode começar a aumentar, porque senão eu vou estourar. E aí o que acontece, gente? A gordura é exponencial, ou seja, cada uma vira 4, cada uma vira 4. Já viram onde nós vamos? Cada uma virando 4? É rápido para engordar. Muito difícil de fazer esse adipócito ficar magrinho. Ele resiste bravamente. Libera 4 hormônios para você comer. Só um para te tirar a fome e está mandando o braço, porque ele quer crescer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse aumento da gordura, porque depois, para voltar, obeso que não se alimenta e não faz atividade física, não usa a gordura como energia. E essa gordura, ela só vai trocar de lugar. E aí, ela faz o que a gente chama de lipotoxicidade, toxicidade da gordura. Aí a gente vai ver um fígado gorduroso, que chama-se esteatose hepática, vai ver as plaquinhas de gordura nos vasos, nas coronárias.
O exercício físico ajuda muito isso. Tá? O próximo, por favor. As fibras. Gente, as fibras são muito importantes. Elas nos protegem contra as doenças cardiovasculares e principalmente contra o câncer do intestino. Hoje é muito comum o câncer do intestino. E quem vai ajudar no intestino nosso são as fibras. As fibras são solúveis e insolúveis. Nós temos que comer uma média de 25 gramas de fibras entre solúveis e insolúveis. 10 gramas de solúvel, 15 gramas de insolúvel. Uma colher de sopa grande, não é muita coisa. Né, por dia, já tá bom tamanho. O que é fibra solúvel? É aquela que gera a saciedade, reduz o colesterol e o triglicerídeos. Quais são? Aveia, feijão, lentilha, ervilha, soja. Frutas e verduras têm solúvel e têm insolúvel. E as insolúveis, o que elas fazem? Aumentam o bolo fecal. Você está com o intestino preso, começa a comer fibra, melhora. Comeu fibra, bebeu água, 90% dos intestinos presos resolve. O resto a gente tem que ver as intolerâncias. E também a disposição de ir no banheiro, né? Porque ninguém tem vontade de ir no banheiro. É rapidinho, vai embora, levanta e diz, não consigo ir no banheiro. E olha, ir no banheiro é super importante. Ter o intestino funcionando é super importante. Sabe aquele termo, gente, desculpa, mas sabe aquele termo enfesado? Brabo é cheio de fezes. Uma vez o meu filho ligou para mim e disse assim, mamãe, eu não sei mais o que eu faço com essa menina que eu comecei a namorar. Ele estava lá no sul, na casa dos tios dele. Aí eu falei assim, ela vai no banheiro todos os dias? Mamãe, como é que eu vou perguntar para a menina que eu acabei de começar a namorar se ela vai no banheiro todos os dias? Pergunta, porque ela deve ter o intestino preso. Para ter tão braba desse jeito, tem que ter o intestino preso. Aí passou uns 3 dias, ele falou, não é que ela tem o intestino preso? Aí eu falei, você perguntou? Não, mamãe, ela falou que estava com muita dor na barriga, porque tinha uns 3 dias que ela não ia no banheiro. Eu falei, não falei? Vou te falar o que ela tem que fazer para ela melhorar. Pois é, então a gente tem, sabe o intestino, essas fibras, elas aumentam as bactérias do bem, as bactérias bacaninhas, e elas combatem as bactérias nocivas. Não é que a gente não tenha que ter as bactérias ruins, não, na nossa flora intestinal. Elas servem quando a gente come o alimento para destruir o alimento. E para que servem as bactérias boas? Para poder controlar, porque senão a gente vira um pool de bactérias. Então, elas controlam que as nocivas cresçam demais. Então, faz o equilíbrio. Quando você come alguma coisa que não te faz bem, ou seu intestino prende e que altera essa flora, onde gera os gases, você está fazendo mal para a sua saúde, você está diminuindo o seu sistema imunológico. O nosso maior órgão que tem o sistema imunológico é o intestino. Eu brinco sempre, se eu tiver que ir para uma ilha e levar só um órgão, eu levo o meu intestino. Ele absorve todos os nutrientes, ele libera todos os nossos neurotransmissores, aquilo que nos dá alegria, felicidade, tristeza, chatice, tudo é no intestino. Ele é super importante. Ele regula muita coisa no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um carinho muito especial. Não foi no banheiro, conversa com ele. Meu amigo, temos que ir no banheiro, não tem jeito. Eu tenho que jogar o resto para fora. Eu comi aqui, eu ponho para fora. Bebê não é assim? A gente dá mamadeira, 15 minutos depois, começa ali, pum, ele vai na fralda. A gente fica bravo, né? Aí quando o marido vai no banheiro toda hora, porque eu tinha um professor de gastro que ele dizia o seguinte, homem não tem problema para ir no banheiro, mulher começa cheia de bobagem, não posso ir porque tem a pessoa ali, vai dar cheiro, como se só o dela fosse ruim, não vai no banheiro. O homem não, cadê o meu jornalzinho aí que eu vou lá no banheiro? Ele não tem esse problema. Então o homem ele tem muito mais facilidade de ir no banheiro do que a mulher. Nós não podemos ser assim, gente, cheirar bem todos nós cheiramos. Não tem jeito, nós temos que ir no banheiro, é fisiológico. Então, nós temos que conversar, fazer massagem, cantar para o intestino, beber bastante água, comer fibras e ir no banheiro. Próximo, por favor. O uso de blueberries, é uma frutinha assim, pretinho, é muito legal, porque ela diminui o risco de doenças cardiovasculares. Todas essas frutas vermelhas, elas têm polifenol, que vão melhorar. E o DNA, por ser uma parte muito importante da nossa célula, que eu já falei dele, pode sofrer danos pelo uso de gordura saturada, carboidratos simples, principalmente os doces, e os ômega 6 em excesso. E água? Quanto que de água a gente tem que beber? Sei.
tem que fazer um cálculo pelo seu quilo de peso. 30 ml por quilo de peso. Se você tem 70 quilos, 2.100 ml, 2 litros d'água. Olha só, sabe qual é o macete para beber água? Se você não bebe, não tem gosto, é horrível. Mas depois que você se acostuma, é ótimo, você sente sede o tempo inteiro. Então, põe aquela garrafa de vidro, gente, na geladeira. Não põe garrafa de plástico na geladeira, porque libera também essa substância cancerígena, pelo menos é o que eles dizem. Toda hora isso muda, vocês já viram. O ovo antigamente fazia mal, agora faz bem. A manteiga fazia mal, a margarina era o melhor, agora a manteiga que está na moda. Então, por enquanto, o plástico faz mal na geladeira. Então, vamos seguir isso. Coloquem e marquem, são 2 litros, e tem que beber aquilo. Se não bebeu, senta na porta da geladeira até antes de dormir e acaba com a água. Mas tem que beber a água. Alimentos são muito importantes, os alimentos que a gente tem que escolher. Tem os alimentos anti-inflamatórios que ajudam nesse metabolismo e tem os alimentos alcalinos que também ajudam no nosso organismo. E aí eu fiz uma... Próximo, por favor. Eu fiz umas recomendações que eu acho muito legal, que às vezes a gente não se atenta. As panelas. Quais são as panelas que nós vamos usar? Panelas com fundo triplo. Eliminar as panelas de Tefal. Sabe aquelas panelas de Tefal? Quando você risca, ela vai riscando ali. Aquilo vai soltando alumínio. Alumínio dá problema no cérebro. Ele é neurotóxico. Usar de preferência filtros que, além de ser bactericidas, alcalinizam e ionizam a água. Usar pasta de dente e desodorante sem alumínio. Já existe no Brasil isso. Lavar as garrafas de plástico e os potes que vêm da rua, do supermercado. A gente sempre esquece isso. Vai lá, tira o plástico e taca a garrafa ou a latinha na geladeira. O que vocês fizeram? Imaginem essa lata ou essa garrafa saindo da fábrica. Embalou no plástico, foi para o pátio. Do pátio, foi no caminhão. Do caminhão, aqueles caras suados, pega aqueles negócios, joga por tudo que é lado, vai para o supermercado. Fica no depósito do mercado, passa rato, passa barata, passa tudo. Vem para a sua casa, você pega, simplesmente tira e coloca na sua geladeira. Olha só a quantidade de bicho que você botou na geladeira. E ninguém lembra disso. A maioria de nós não lembramos disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante para vocês saberem. E procurar comer os alimentos mais saudáveis. Dormir no quarto escuro, nada de deixar a luz acesa, nada de deixar a televisão ligada, nada de deixar coisas que têm frequência, que interferem no nosso cérebro. Celular é para ficar na sala, não é para ficar no quarto. Se você é daqueles neuróticos, porque tem gente hoje que não conversa mais, fica um em frente ao outro mandando mensagem, né? Bom, cada um se diverte como pode. Mas, se você é daqueles neuróticos que só acorda com a porcaria do relógio, do celular, com o despertador do celular, né? Eu desperto com aqueles antigos ainda. Tira, põe no modo avião, que aí não entra a radiação, e aí você acorda com o seu despertador lá. Então, congelar os alimentos em potes de vidro e usar garrafas de vidro na geladeira. Riscos de alimentação no nosso dia. Eu já estou acabando. Estou muito atrasada ou não? Estou tranquila? Tá bom. Agora nós vamos ver o filme de terror. Tá? Xarope de milho invertido. Bacana, né? Se vocês olharem, tem muita coisa com xarope de milho invertido. Ela é uma frutose diferente da frutose da fruta, tá? Que o organismo ela não reconhece. Então, o que vai causar? Uma série de reações diferentes, levando à obesidade. Ela leva à diminuição da saciedade após comer alguma coisa que tem esse xarope de milho invertido. Vocês têm mais fome, principalmente na próxima refeição, e aumenta o ácido úrico. Muitas vezes a gente vai no médico, está com ácido úrico aumentado, ele manda, tira a proteína. Muitas vezes não é a proteína, é o xarope de milho invertido aumentando o ácido úrico. Sabe quem é xarope de milho invertido? Danoninho. Suco de caixinha. Barrinha de cereal. Vocês conhecem isso? Refrigerante. Olha que legal. Caro. Aquele caro que a gente põe na bananinha, xarope de milho invertido, né? Todinho. Olha lá, a gente botando todinho. Crente que está botando um leitinho bacana para o filhinho. Xarope de milho invertido. Responsabilizado pelo aumento de peso desde que ele entrou
no rol dos nossos alimentos. Em 1960 começou a obesidade. Foi quando entrou o xarope de milho invertido na alimentação de todo mundo. Manteiga versus margarina. Por que manteiga é melhor que margarina? Porque manteiga ela é de uma gordura animal, né, da gordura do leite. Já a margarina é de origem industrial. Ela aumenta o LDL, diminui o HDL, porque é uma gordura trans. Tá? E já a margarina não é. Ela tem, é lógico, gente, que não vai passar metade da margarina no pão. Um pouquinho, né? Pode já passar, pode acabar. Essa história de margarina BSL é gordura trans, não é para comer. Tá? Óleos hidrogenados. Óleos hidrogenados são todos os óleos que a gente usa. Você sabe qual é a diferença de óleo e azeite? Óleo vem do grão. Azeite vem da fruta. Então, azeite de oliva, azeite de uva, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Canola, esqueçam, isso não é óleo. Isso foi uma invenção de um fruto altamente tóxico, chama-se Canadian Oil, aí é o nome da canola. Que alguns botaram um atestado que era bom para o coração. Não é verdade, é óleo hidrogenado, gordura trans. Tá? A hidrogenação é um processo de endurecimento químico. Os óleos são cozidos em calor intenso, mais de 205 graus Celsius, em alta pressão, na presença de um catalisador reativo. Então, para fazer ele, você tem que juntar ele com metal pesado. Próximo. Qual é o efeito no organismo? Estão conhecendo aí os chips? Manteiga quali. Quem não tem isso na geladeira, né? Óleo de soja, está lá ele. Tudo hidrogenado, tudo gordura trans, gente. E o mais legal, sabe, é assim, margarina, gordura vegetal, alimentos processados, frituras. Sabe aquele pacotinho, né, que a gente olha ali, o Cheetos, olha do lado e diz assim, esse não tem problema, ele não tem gordura trans. O meu doutor disse que o problema era gordura trans. Não, gente. Sabe por que não tem gordura trans? É uma mentira, Porque o governo diz o seguinte... Se você tiver até 0,2 de gordura trans por alimento, você não precisa dizer que tem gordura trans, porque é muito pouco. Só que aí você faz assim, no cada pacotinho daquele de Cheetos lá, tem 0,15 em cada negocinho. Soma para ver quanto dá. É um monte de gordura trans, gente. E a gente está achando que não tem nada. É mentira. Algumas fábricas já estão colocando a verdade, mas a maioria não coloca. Segunda coisa, todo o milho e toda a soja no Brasil é transgênica. Nós não temos nada que não seja transgênico em termos de milho e de soja. Maizena é transgênico. Né? Biscoito maizena é transgênico. Olha que legal. Gosta, né, de biscoito de maizena, né? Ótimo. Muito bom. Sabe qual é o problema do transgênico? Bom, depois eu vou falar o problema do transgênico. Antes eu vou falar do glutamato monossódico. O glutamato monossódico é usado para acentuar o sabor. Além de ser aquele vidrinho de molho shoyu que a gente põe na comida japonesa, que eu não suporto, ele serve para acentuar o sabor. Sabe para que ele serve? Por exemplo, você tem uma sopa de galinha, aí você põe o glutamato, você pode botar só um pouquinho de galinha, você acentua o sabor, tá beleza, economizou. Esse é o glutamato monossódico. Próximo. Sabe o que ele causa? Um monte de reações alérgicas, dor de cabeça, formigamento, fraqueza, dor de estômago, enxaqueca, náusea, vômito, diarreia, sensação de aperto no peito, rush cutâneo. E tem vários nomes, né? Depois, se vocês quiserem essa aula, eu posso fornecer para vocês aprenderem os nomes todos, aprender a olhar rótulo. Tem vários nomes no supermercado que é assim, está escrito lá, proteína vegetal. Né? Quando tiver escrito proteína vegetal, pode saber que tem glutamato de sódio dentro do produto. Tá? Próximo, aspartame. Aspartame, qualquer restaurante que você vá hoje tem um saquinho de aspartame. Qualquer, todo mundo usa. É uma substância química inventada acidentalmente no final da década de 60. Hoje é usado como uma alternativa para o açúcar, sob a forma de pó. Quer fazer um doce diet? Aspartame. Próximo. Outro inimigo, Coca Zero.
Eu prefiro perder a nora do que botar Coca Zero na geladeira. Isso eu falei para o meu filho uma vez, quando ele chegou cheio de banca, e disse assim, a minha namorada só toma Coca Zero, o problema é dela. Eu não vou botar dentro da minha casa. Ela que vai embora. Se ela quiser comer na minha casa, não vai ser com Coca Zero. Eu me recuso e vou explicar para ela que ela vai ficar demente se ela comer Coca Zero. É verdade. Sabe o que acontece com o aspartame? Quando ele é aquecido a 30 graus, ele se transforma em ácido fórmico, metanol e formaldeído. Quem estuda química sabe que isso é extremamente nocivo ao nosso organismo. Teve uma pesquisa agora, ele dá urticária, dá dor de cabeça, enxaqueca, e agora teve há pouco tempo uma pesquisa numa revista de neuropatologia e neurofisiologia experimental, que eles conseguiram provar, ou suspeitar, que o aspartame é o que está causando uma maior incidência ou maior grau de malignidade em tumor cerebral. Hoje, a gente está vendo muito tumor cerebral na medicina. Tá? Então, tomem cuidado. Fora o déficit cognitivo, a diminuição de memória e evolução para o quadro de demências. Agrotóxicos. Hoje, a gente tem no cinturão aí do mar, né, da Serra Verde, cinturão verde, os alimentos estão todos com agrotóxicos. Existe um fórum estadual no Rio de Janeiro, pela prefeitura, onde o INCA está participando, onde a Fiocruz está participando, vários produtores rurais, pesquisadores, saúde comunitária, para tentar resolver o problema dos agrotóxicos. Porque a gente sabe que hoje a maior causa de câncer são os alimentos, e são os agrotóxicos e os transgênicos. Tá? Então, se descobriu agrotóxico até no leite materno. O Brasil é o principal destino de agrotóxico banido no exterior. Nós tivemos um aumento de uso de agrotóxicos de 190% no último ano. Cada brasileiro bebe pelo menos 5,2 litros de agrotóxico por ano. Olha aí os produtos que vocês estão vendo aí, que tem mais agrotóxico, e isso é pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária. Publicou que o pimentão, o morango, o pepino, a alface, cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão, tomate, laranja, maçã, arroz, feijão, repolho, manga, cebola, batata, tem muita quantidade de agrotóxicos. Vamos incentivar os produtores rurais, gente. Eles estão aí para ajudar a gente. Se a gente for lá e comer um pouco, comprar com eles, eles vão poder vender para a gente mais barato. Eu não sou produtora rural, não, mas eu falo isso para os meus pacientes. Se a gente não se ajudar, né, como é que nós vamos ficar? Os agrotóxicos, eles causam mas muitas doenças. Vocês não têm nem ideia do que eles causam. Tá? Essa irritabilidade que tem nas crianças, que elas parecem uns azougues e ficam... Isso é muito de agrotóxico. Não briguem com elas, não. Deem orgânicos para elas. Mudem a água. Mudem a alimentação dela para mais saudável, vocês vão ter filhos mais saudáveis e menos agitados. Porque isso, aí você vai e diz assim, isso é déficit de atenção. Que déficit de atenção, gente? É cheio de agrotóxicos na mente. Aí vai lá e dá Ritalina. Beleza, ficou ótimo, a criança dopou. Não façam isso com seus filhos. Tirem o agrotóxico, deem o orgânico, ensinem ele a ter uma vida saudável. Para de dar cheetos, sei lá. Transgênicos. Olha que bonitinha a galinha. Passa o próximo. Próximo. Diz ela, transgênico? Não sei, não. Transgênico, além de ser uma mutação do DNA, o que é o transgênico? Você pega uma semente de milho, ou de soja, ou de arroz, tem vários. Hoje até estão falando nos Estados Unidos, saiu essa semana, dizendo que estão querendo fazer o salmão transgênico, né? Então, o que é isso? Eles mudam a forma, a molécula da célula da planta, lá da soja, para ela se tornar resistente ao agrotóxico, ou os inseticidas. Então, o que acontece? Se você for em uma plantação de soja, se vocês tiverem a oportunidade um dia de ir na plantação de milho ou de soja, quem se lembra de quando a gente ia aquele milho todo, a metade do milho era bichado, aí a metade a gente... Hoje não, tudo lindo, maravilhoso.
na plantação de soja e de milho. Nem bactéria sobrevive na plantação de soja e de milho. Imagina a gente que está comendo. Esses são os transgênicos. Sabe como é que a gente vê se o alimento é transgênico ou não? Tem um símbolozinho assim no alimento, que é um triângulozinho amarelo com um Tzinho de transgênico. Aí vocês vão olhar os rótulos e vão ver, esse aqui é transgênico. A maioria é óleo de soja, maioria. E por que o transgênico? Além da mutação do DNA que passa para a gente, ele usa o maior inseticida que eles usam é o glifosato, que é usado também na água potável que nós bebemos. O glifosato é muito interessante porque ele induz o crescimento de células de câncer de mama. É um disruptor endócrino, ou seja, ele entra num receptor lá de qualquer órgão, de glândula, né, de endócrino, de hormônios, e modifica isso. O que está acontecendo com o uso do glifosato? Está fazendo mudança sexual. Não é só liberdade, não, gente. É doença. Olha, não estou falando nada, não sou homofóbica de jeito nenhum. Por favor, não me interpretem dessa maneira, porque hoje a gente tem que ser cuidadoso até falar isso. Mas muita coisa é por transformação por inseticida. Tá? E a gente tem que cuidar disso. Ele pode afetar o desenvolvimento de um bebê através do cordão umbilical. Ele inibe algumas enzimas, tá? Faz irritação nos olhos, na pele. O glifosato, eles dizem no rótulo o seguinte, que ele evapora rápido e tem baixo teor de agressão. Só que é o seguinte, como ele evapora rápido, eles passam de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Aí, quando acaba aquilo que cresceu, o milho bonito, a soja bonita, eles tiram todos e vão para a secagem. Quando eles vão para a secagem, eles usam outro tipo de inseticida que já até está proibido lá fora, mas aqui a gente usa. Saiu uma reportagem domingo, não esse, o passado, onde a Fiocruz estava entrando com uma petição no Ministério Público, pedindo para impedir a lei que saiu agora há pouco, que se faltar agrotóxico no mercado, que se busque lá fora qualquer agrotóxico para ser usado aqui no Brasil. E aí nós estamos aí. Água. A água potável que a gente bebe hoje, de acordo com a portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde, pode ter 13 tipos de metais pesados, 13 tipos de solventes, 22 tipos de agrotóxicos diferentes e 6 tipos de desinfetantes. Hoje a questão mais importante de contaminação da água não é bactéria, não, é contaminação química. Muito complicado. É filme de terror, né? Já vai acabar. Os principais metais pesados da água são cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, níquel, zinco. Olha só, a estatística do INCA para esse ano, quanto ao câncer no Brasil, um aumento de, o próximo, por favor, de 576 mil novos casos de câncer esse ano no Brasil. Um aumento 11% a mais do que o esperado. Muito grande, principalmente câncer de mama e câncer de próstata. E os fatores de risco para câncer? Alimentação, inatividade física, tabagismo, obesidade, hereditariedade e outros. A hereditariedade é muito pequena hoje em dia para câncer. E a presença orgânica crônica de mercúrio e organofosforados que estão lá nos agrotóxicos, vindos de toda a poluição ambiental, causa no organismo humano, além de doenças degenerativas, a destruição da enzima que digere o glúten, levando à intolerância ou alergia ao glúten, que por tabela leva geralmente uma intolerância à lactose. Hoje se estima que 80% da população brasileira tenha intolerância ao glúten, estima-se. Tá? O que dá o glúten? Quais são os sinais que podem denunciar a intolerância ao glúten? Distensão abdominal, gases, diarreia ou prisão de ventre. Próximo. Queratose pilar, umas manchinhas vermelhinhas no corpo, parecendo uma brotoeja, principalmente nas nádegas, na parte traseira do braço, sabe? Que fica aquelas coisas todas pipocando assim. Ou então aquelas calosidades excessivas no pé, aquelas rachaduras e calosidades no calcanhar, pode ser intolerância ao glúten. Fadiga, sensação de cansaço após uma refeição de glúten. Observem quando vocês comem glúten. Próximo. Doenças autoimunes, tiroidite Hashimoto, que hoje está muito, artrite reumatoide, psoríase, esclerodermia, próximo. TPM, síndrome do ovário policístico, infertilidade inexplicada. Vai no médico,
vê tudo, hormônio, está tudo normal, tudo, não consegue engravidar. Muitas vezes pode ser por intolerância ao glúten. Próximo. Ansiedade, depressão e alteração do humor. Próximo. Tonteira, sensação de estar fora do equilíbrio. Próximo. Inflamação, edema, dor nas articulações. Isso é muito comum. A gente só tira o glúten às vezes e a pessoa melhora 90% das dores. Próximo. Enxaqueca. Próximo. E fadiga crônica ou fibromialgia. Tem dor no corpo, vai no médico, é fibromialgia. Nem sempre é. Porque é uma fibromialgia que você aperta em qualquer lugar, tem dor, não são naqueles pontos da fibromialgia. Isso pode ser intolerância ao glúten. Tirem o glúten. Aí estão os alimentos próximos. Aí estão os alimentos que têm glúten. Trigo, aveia, centeio, cevada, derivados do leite, alguns, leite chocolatado. Sempre olhar o rótulo. É obrigatório dizer contém glúten, não contém glúten, por causa dos celíacos, porque a alergia, né, a doença celíaca, que é a alergia ao glúten, isso mata quando você come. Intolerância não, ela vai matando aos pouquinhos. Né? Próximo. Então, longevidade saudável é sinônimo de alimentação saudável. Eliminar hábitos nocivos. Beber, fumar, usar drogas, jogar a dinheiro, brigar, criticar, julgar as pessoas também é um hábito nocivo. Próximo. Também uma das coisas, um dos pilares do envelhecimento saudável é a suplementação nutricional. Tem médicos que falam que tomar vitaminas, desculpe o termo, é xixi caro. Gente, não é não. Tem horas que se precisa tomar vitaminas porque o nosso solo está muito pobre em nutrientes. Então, há uma deficiência nutricional. Não é ficar tomando um monte, mas é importante, às vezes, tomar vitaminas. Assim como, o próximo, fazer a modulação hormonal, onde hoje já está estabelecido alguns critérios para se modular. Ela protege o osso, protege o coração. Já está se provando hoje que não é a causa do câncer, mas tem suas contraindicações também. A melhor pessoa é a sua médico, a sua ginecologista, para dizer se você pode ou não fazer uma modulação hormonal. E cultivar a religiosidade. Imitando aqui um pouquinho, para não dizer roubando as palavras da nossa pastora Elisete, ela diz o seguinte, que o poder divino seja desenvolvido em nossa vida diariamente. Eu achei muito bonito isso. Desculpe, eu não falo tão bem quanto elas, mas também tenho a minha religiosidade, né? Que o nosso Deus é sempre o mesmo. Resumindo, cuide de sua família, dos seus amigos, tenha uma alimentação saudável, tenha uma atividade física regular, trabalhe com motivação e tenha um objetivo na vida. Quando a gente perde os objetivos, a gente morre. Quando a gente perde os sonhos, a gente morre. E aqui eu vou passar um filminho, próximo. Vê se ela consegue passar o filme, que seria legal. Consegue? Aumenta? Aumenta lá, isso. Isso é a diferença entre ser velho e ser idoso. Tem música, tem som. Não, está sem som. Idoso... Ser idoso e ser velho. Idoso é a pessoa que tem muita idade. Velho é a pessoa que perdeu a jovialidade. A idade causa a degenerescência das células. A velhice causa a degenerescência do espírito. Por isso, nem todo idoso é velho. E tem velho que nem chega a ser idoso. Você é idoso quando se pergunta se vale a pena. Você é velho quando, sem pensar, responde que não. Você é idoso quando está pronto a correr riscos. E você é velho quando corre aos riscos. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando anda, aprende. E você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto da sua vida. Você é velho quando todos os dias
parecem o último da sua jornada. O idoso é aquele que tem tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva, de ter adquirido uma grande experiência. É a ponte entre o passado e o presente. Como jovem, é a ponte entre o presente e o futuro. E é no presente que os dois se encontram. O velho é aquele que tem carregado o peso dos anos e que, ao invés de transmitir experiências das gerações vindouras, transmite pessimismo e desilusão. Para ele não existe ponte. Existe um fosso que o separa do presente, pelo apego ao passado. O idoso se renova a cada dia que começa. O velho se acaba a cada noite que termina. Pois enquanto o idoso tem seus olhos postos no horizonte, onde o sol desponta e a esperança se ilumina, o velho tem sua miopia voltada para os anos que passaram. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e esperança. Mas a velhice nunca chega para ele, o tempo passa rápido. O velho cochila no vazio de sua vidinha, e suas horas se arrastam destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas, porque foram marcadas pelo sorriso. Já as do velho foram marcadas pela amargura. A melhor idade não é um presente que se recebe. A melhor idade é o resultado de uma vida inteira de equilíbrio. Bons e maus momentos vão sempre acontecer. Mas uma coisa é preciso esclarecer. É preciso saber viver, viver com qualidade. Próximo, por favor, para terminar. Fique idoso, viva a vida. Só o último slide. Eu só queria dizer uma frase de Benjamin Franklin, que a tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Muito obrigada. Espero que eu não tenha incomodado muito vocês. Foi uma benção, não foi? Vamos dar mais um aplauso, né? Agradecer aqui a doutora Ana Cristina. Esses momentos que ela está aqui, ela não vai poder ficar, que ela tem que voltar, tem consultório. Mas eu queria que você estendesse as suas mãos para cá e repetisse comigo assim. Paizinho querido, queremos pedir uma bênção especial para a vida da sua filha, para a sua família e para a sua geração. E que ela saia hoje daqui com um presente dado direto das suas mãos. Nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. Deus te abençoe. Amém, né? Deus te abençoe.